Bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que é bem interessante, né? Que é a calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um exame que eu ainda vou colocar na clínica. Claro que algumas coisas o custo é bem alto e isso impossibilita às vezes a gente de conseguir aquilo tudo que a gente quer. E ainda mais para gente que tem aquela questão de, putz, o resultado do paciente é o nosso resultado, né? Eu vibro muito com o resultado dos meus pacientes. E o que faz a calorimetria indireta? Ela determina quais são as necessidades nutricionais. Para daqueles cálculos, aquelas coisas, as suposições de que o paciente precisa disso ou daquilo. Não. Você tem uma medida mais real, tá? Ela tem a taxa de utilização de substratos energéticos, diminui o risco de você alimentar menos ou a mais. Então você consegue calcular certinho e ela promove aí uma determinação dos níveis de energia que são feitos pelo corpo. Lembra que esse material meu é um material de estudo da pós-graduação, então tem algumas coisas aqui que eu não vou abordar, que são os cuidados para UTI e tudo mais, que são coisas que não vale a pena a gente ficar entrando para vocês. O que importa é o que vai servir para vocês aqui de informação, né? Ela traz a questão do gasto energético, traz o QR. O QR é o CO2 expirado sobre o O2. Então ele me dá uma noção se você tá usando como substrato de energia a gordura, a proteína, se é algo misto, ou se você está tendo mais carboidrato como fonte de energia, se você está formando gordura, olha que legal isso, né? E então ele me dá várias noções, tá? Tendo alguns cuidados que a gente tem que ter aqui, que podem influenciar no resultado, tá? Mas isso daqui, um médico já acostumado com a formação em nutrologia vai conseguir entender e explicar para vocês. Também temos alguns nutricionistas que são muito bons em avaliar, tá? A calorimetria. O gasto energético de repouso, que é o gasto energético sem o efeito do alimento, tá? Esse a gente costuma fazer muito mais na UTI. Ele é 10% a mais do que o gasto basal, que é aquele básico de quando você está dormindo em completo repouso. E ele traz um pouquinho dessa noção. Tem algumas indicações aqui que a gente fala de indicações em UTI. O que não está aqui, que é indicado, por exemplo, doutor, eu tenho me sentido cansado no dia a dia. Pode ser alimentar, pode ser que sua dieta esteja insuficiente, que sua via metabólica, você esteja utilizando uma via metabólica e que você não está suprindo o suficiente dela na alimentação. Então ele é extremamente essencial para você balancear a alimentação de uma pessoa. Ele tem a questão da energia aí liberada, que ele mede em quilocaloria por litro de oxigênio. Tem a medida do gasto energético total, tá? O gasto energético total, o que ele é? É o gasto energético basal, o efeito térmico dos alimentos e da atividade física. E aí tem vários fatores que influenciam nesse gasto energético. O gasto energético basal é aquele que eu falei, que a pessoa está em repouso, está termicamente neutro, é feito pela manhã, com jejum de pelo menos 12 horas. E aí a gente tem que considerar vários fatores. O efeito térmico dos alimentos é que quando a gente consome um alimento, você tem aí a produção de energia, por exemplo, você consumir um carboidrato, ele pode gastar menos, ele vai gastar menos energia do que consumir uma proteína, às vezes os dois com 100 calorias, por exemplo. E aí a gente tem alguns cálculos que a gente faz. O gasto na atividade física,
que aí ele é provocado por esse efeito mecânico da atividade física e depende do nível e da intensidade e duração da atividade física. Tá? É importante que quando você vai fazer a calorimetria indireta, você esteja sem exercícios, um jejum de 4 horas, se for para calcular o gasto energético basal, 12 horas, e você evitar os energéticos, tá? Prejudica também a avaliação, existem uma série de coisas que prejudicam a avaliação. A agitação, aqui são mais para UTI, são coisas ligadas à UTI que podem prejudicar a avaliação. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer uma calorimetria indireta, isso vai te ajudar muito no cálculo do seu padrão alimentar. É claro que hoje, como médico, a gente sofre muito porque os convênios pagam muito pouco. Quando você fala para o paciente pegar um reembolso do que ele fez de calorimetria aqui, ele não vai conseguir o reembolso do adequado, do que ele gostaria, mas o resultado ele é muito mais preciso quando você usa a calorimetria indireta. Lembrando que nós somos o bem que a gente provoca ao mundo. Então, se você tem alguém que faz exercício físico, que se interessa por saúde, quer se interessar por uma alimentação mais saudável, fala para essa pessoa sobre calorimetria indireta e manda esse vídeo para que ela entenda o que é e o que isso pode ajudar no corpo dela, não só para que ela tenha mais saúde hoje, mas que tenha mais longevidade saudável.